Olá, hoje nós vamos para o capítulo 5 do livro dos Provérbios, um livro que é uma compilação de sabedorias e eu gosto sempre de lembrar a palavra sabedoria, o tema sabedoria perpassa todo o livro dos Provérbios. Sabedoria às vezes é encarada até como uma pessoa, mas a sabedoria a gente sabe que é toda o conhecimento, a ciência, o entendimento, o caminho, a luz que vem de Deus. Preste atenção nesse capítulo 5. Hoje o capítulo 5, ele praticamente, embora seja um capítulo pequeno, mas ele vai se deter na questão da mulher. A mulher libertina, a mulher infiel, a mulher mostrando o perigo, da mulher libertina e, ao mesmo tempo, da fidelidade à mulher. Vamos entender. Todo o capítulo 5 vai tratar disso. Veja só que interessante. Escuta aqui, Vamos lá? Muito bem. Você vai dar um like nesse vídeo. Tá aqui embaixo. Dá um like nesse vídeo, ok? Agora você vai fazer o seguinte. Você vai se inscrever no canal. Já se inscreveu? Muito obrigado, tá bom? Agora você vai fazer o seguinte. Convida as pessoas para fazer essa caminhada e ler com a gente a Bíblia. Quanto mais pessoas estiverem conosco, melhor. Porque vai ser uma multidão de pessoas entendendo, compreendendo e ensinando também. Você que vem aqui comigo tem a obrigação, e a missão de ensinar para as pessoas também, tá bom? Vamos lá? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Capítulo 5 do livro dos Provérbios. Meu filho, atende à minha sabedoria, presta atenção à minha razão, a fim de conservares o sentido das coisas e guardares a ciência em teus lábios. Porque os lábios da mulher alheia destilam o mel, seu paladar é mais oleoso que o azeite. No fim, porém, é amarga como o absinto, aguda como a espada de dois gumes. Seus pés se encaminham para a morte, seus passos atingem a região dos mortos. Longe de andarem pela vereda da vida, seus passos se extraviam sem saber para onde. Escutai-me, pois, meus filhos, não vos aparteis das palavras de minha boca. Afasta dela teu caminho, não te aproximes da porta de sua casa, para que não seja entregue a outros tua fortuna e tua vida a um homem cruel. Para que estranhos não se fartem de teus haveres e o fruto do teu trabalho não passe para a casa alheia. Para que não gemas no fim, quando forem consumidas tuas carnes e teu corpo, e tiveres que dizer, por que odiei a disciplina e meu coração desdenhou a correção? Porque não ouvi a voz dos meus mestres, nem dei ouvido aos meus educadores? Por pouco eu chegaria ao cúmulo da desgraça no meio da assembleia do povo. Bebe a água do teu poço e das correntes da tua cisterna. Tuas fontes se derramarão por fora e teus arroios nas ruas. Sejam eles só para ti, sem que os estranhos neles tomem parte. Seja bendita a tua fonte, regozija-te com a mulher de tua juventude, corça de amor, serva encantadora. Que seja sempre embriagado com seus encantos e que seus amores te embriaguem sem cessar. Por que hás de te enamorar de uma alheia e abraçar o seio de uma estranha? Pois o Senhor olha os caminhos dos homens e observa todas as suas veredas. O homem será preso por suas próprias faltas e ligado com as cadeias do seu pecado. Perecerá por falta de correção e se desviará pelo excesso de sua loucura. Você percebeu aqui? Nós temos dois temas bem interessantes em relação à fidelidade e principalmente tocando no assunto do homem e da mulher.
Primeira parte, ali do versículo 3 ao versículo 14, nós temos ali falando do perigo da mulher leviana, ou seja, do homem que se embrenha com as prostitutas, com as mulheres estrangeiras, com as mulheres que... E esse é um grande perigo porque faz com que o homem, né, ele pense que naquilo, num primeiro momento, aquilo é doce, suave, mas ao passar do tempo, ao se envolver com a mulher leviana, prostituta e tal, se torna algo amargo como absinto. Isso ele começa a falar aqui, ó, porque os lábios da mulher alheia destilam mel, seu paladar é mais oleoso que o azeite. No fim, é amargo como absinto. O absinto aqui, gente, nem é visto como absinto, a bebida mesmo. O absinto é a bebida mais alcoólica que existe, né, no planeta, né? Mas aqui o absinto é usado como veneno mesmo, veneno, né? Veneno. Aliás, tomar muito absinto chega a matar também, né? Chega a matar, tá bom? Mas aqui é visto como veneno mesmo. Mas há uma outra coisa interessante aqui. O fato de que quando a pessoa se envolve com a mulher leviana, com a mulher, de repente, que dada a prostituição, ele também se endivida, ele também perde dinheiro, ele também perde a sua família, ele também perde tudo. É interessante que a pessoa fica na mão do outro. Olha que interessante. Para que, olha, seja, um homem que acaba se envolvendo dessa forma, para que estranhos não se fartem de teus haveres e o fruto do teu trabalho não passe para casa alheia. Ou seja, o envolvimento com uma mulher leviana, prostituta, no prostíbulo, aquela coisa toda, faz com que você vai perdendo também, não só a sua família, mas vai perdendo também os seus bens. Os seus bens. Olha que coisa engraçada, né? Uma coisa, isso que a gente está falando de quê? Uns 3.000 anos atrás, uns 3.000 anos atrás, e o negócio continua igual até hoje, né? Igual até hoje. E esse momento termina lembrando de da condição moral desse livro. A condição moral desse livro sempre é aquilo assim, sempre você vai ver isso no livro dos Provérbios, diz assim, por que eu não escutei a sabedoria? Por que eu não escutei a correção que vem de Deus? Hoje eu me encontro dessa forma. Isso aí é uma condição, uma posição moral do livro dos Provérbios. Veja só. Por que odiei a disciplina e meu coração desdenhou a correção? Por que não ouvi a voz dos meus mestres, nem dei ouvido aos meus educadores? Muitas vezes esse tipo de questionamento vai aparecer no livro dos Provérbios como uma resposta moral em relação às coisas que acontecem. Tudo bem? Tá. A segunda parte desse capítulo, do versículo 15 ao versículo 23, fala justamente da fidelidade do homem à sua mulher e usa uma figura de linguagem da mulher como fonte, uma fonte fresca e pura, e do homem que de repente deixa essa fonte fresca e segura e vai beber de outras cisternas, ou seja, uma maneira de dizer do homem que deixa aquilo que é lindo, bonito, fresco, puro na sua casa para beber água de cisterna dos outros. É uma figura de linguagem que se usa. Veja só. Bebe a água do teu poço, das correntes da tua cisterna, tuas fontes se derramarão fora dos arroios da sua casa, sejam eles só para ti, sem que estranhos nele tomem parte. Tá bem? Seja bendita a tua fonte, ou seja, a fonte aqui no sentido, a mulher, que é comparada a uma fonte de água pura e fresca. Regozija-te com a mulher da tua juventude, ou seja, com quem ele se casou, né? Corça de amor e serva encantadora. E aí é uma chamada de atenção para a fidelidade, Você não vai deixar a mulher da sua juventude, você não vai deixar a fonte pura, encantadora, fresca de água, para ir se fartar de repente de água impura que tem por aí e água parada em cisternas dos outros, né? E é interessante que aqui faz uma chamada de atenção para a fidelidade em dois sentidos. Você vai entender, eu vou te explicar daqui a pouco. A fidelidade à mulher com quem você se casou e a fidelidade com a mulher da tua raça.
porque aqui fala da estrangeira também. Não vá, ou seja, por que abraçar o seio de uma estranha? Estranha no sentido de estrangeira, né? Naquele tempo, era muito sério essa questão de não se envolver com estrangeiros, para que você pudesse deixar sua raça pura, para que você não se entregasse a costumes alheios, para que você não misturasse a sua religião. Então, era algo levado muito a sério, muito a sério. Não vá se envolver com pessoas de outras terras, de outras religiões, de outros costumes, não vá se envolver com estrangeiros. Então aqui a fidelidade é uma fidelidade dupla, fidelidade à sua mulher, que você se casou, e a fidelidade com o seu povo, não se envolvendo com estrangeiros, tá bom? Vamos lá, gente, eu queria só trazer a elucidação de alguns termos para você, para que a gente pudesse entender. É interessante, como eu disse para você, desde o versículo 2 ao versículo 6, desde o versículo 2 ao versículo 6 aqui, ó, porque os lábios da mulher alheia destilam mel, desde o versículo 6, aqui vem tratar das palavras enganadoras da mulher libertina, da mulher leviana. São um perigo, porque elas levam à morte. Olha aqui por que ela leva à morte. O versículo 6 fala: longe de andarem pela vereda da vida, seus passos se extraviam sem saber para onde. Ou seja, o capítulo 5 ele já começa com uma admoestação dizendo: cuidado, porque as palavras da mulher leviana, libertina, elas são doces, mas são enganadoras, e elas levam à morte, né? E a morte aqui é vista como uma consequência do não cumprimento dos costumes. Olha que coisa interessante. Seus pés se encaminham para a morte, seus passos atingem a região dos mortos. Ou seja, se você se deixa levar para na conversa da mulher libertina, leviana, você com certeza será encaminhado para a morte. Mas a morte aqui também, ela é consequência de quem não vive na sabedoria. Ou seja, quem procura sabedoria, ou seja, escuta os mestres, escuta a voz de Deus, escuta os conselhos dos sábios, esse vai viver, porque ele não vai se embrenhar por esse caminho. Quem despreza a sabedoria, não escuta isso, vai morrer. Tá bom? Versículo 9, aqui tem uma coisa interessante, o versículo 9. Veja só. 9. Para que não seja entregue a outros tua fortuna e tua vida a um homem cruel. Lembra que eu te falei que quando você se envolve com uma mulher libertina, leviana, você se acaba perdendo não só a sua dignidade, mas também dinheiro, posses e coisas? Isso mesmo. Para manter o vício, né? Ou seja, para manter o vício de ter uma prostituta, de ter uma mulher leviana, segundo o capítulo 5, o que o homem faz? Começa a contrair dívidas. E quando ele começa a contrair dívidas, ele fica na mão dos credores, ou seja, e a tua vida, né, fica entregue a um homem cruel. Por causa disso. Como é que você vai a uma prostituta? Você paga, né? A prostituição é pago. Então você, quando se deixa levar pela prostituição, pela leviandade e tal, você tem que manter esse vício. E às vezes, para manter esse vício, você se endivida. Para se endividar, você acaba ficando na mão das pessoas. Então, o capítulo 5 chama atenção para isso. Cuidado. Cuidado, porque você vai acabar perdendo não só a dignidade, como também seu dinheiro e a sua vida. Tá bom? Vamos lá, versículo 14. Aqui tem uma coisa interessante. Essa é uma questão muito cristã também. Até hoje, a concepção do pecado na Igreja Católica nos leva a crer que o pecado, mesmo sendo praticado individualmente, ele se torna um mal que atinge toda a comunidade. Ou seja, ele tem um aspecto comunitário. Sabia, né? O seu pecado,
cometido dentro de um quarto fechado, com ninguém sabendo, só você sabendo, ele tem um aspecto comunitário, porque ele afetou toda a comunidade, né? E aqui no versículo 14, a gente tem essa noção trazida pelo livro dos Provérbios. Por pouco eu chegaria ao cúmulo da desgraça no meio da assembleia do povo. Então, o pecado individual acaba afetando a assembleia do povo. Essa é uma compreensão muito interessante, porque é o aspecto comunitário de uma falha individual. E nós precisamos saber que toda falha nossa, mesmo individual, ela tem esse aspecto comunitário muito forte. Como diz São Paulo, se um membro do corpo está doente, todo o corpo sofre. Se um membro do corpo de Cristo, né, da igreja, comete um pecado, toda a igreja sofre. Tá bom? Versículo 15, olha que interessante, versículo 15. Bebe a água do teu poço e das correntes de tua cisterna. Tuas fontes se derramarão por fora e tuas áreas na rua. Sejam eles só para ti, sem que estranhos tomem parte. Seja bendita a tua fonte. É interessante, olha que interessante. A mulher legítima, né? Ela é comparada a uma fonte, a uma água pura e fresca, do que o homem deve lembrar que ele tem essa fonte junto dele e ele não precisa recorrer a outras águas, tá bom? Aquilo que eu chamei a atenção de você, destaquei, versículo 17. Não, cadê 17? Não. Aqui, 20. Porque hás de enamorar de uma alheia e abraçar o seio de uma estranha. Então, muito bem, aqui nós temos duas coisas diferentes aqui. A mulher alheia seria a mulher que, de repente, uma outra mulher que, de repente, você se procuraria por causa de um adultério. E a mulher estranha seria a estrangeira. Então aqui há uma condenação para as duas coisas, Primeiro, você deixar a sua fonte de água fresca e pura, sua mulher legítima, para procurar uma mulher alheia. E, da mesma forma, quando você deixa a sua mulher legítima, a sua mulher, para procurar uma estrangeira. Então, o livro dos Provérbios coloca aqui a mesma gravidade do adultério para uma mulher da mesma raça sua, quanto à questão da estrangeira. Como eu disse, era muito proibido mesmo você se envolver com um estrangeiro, porque você traria para dentro da sua casa religião, costumes, né, práticas que não eram do seu povo, enfraquecendo o seu povo. Então, todo relacionamento com estrangeiros era rechaçado. Então, quando fala de estranhos, aqui está falando de estrangeiros. E para terminar, existe uma coisa muito interessante, a palavra embriagado que se usa aqui. Que seja sempre embriagado com os seus encantos e que seus amores te embriaguem sem cessar. A palavra embriagar aqui, é um termo usado para significar uma paixão extasiante, né? Uma paixão extasiante. Então, está dizendo aqui, ó, que a sua fonte, né? Que a sua mulher legítima seja para você essa grande paixão, que você esteja sempre embriagado pelos seus encantos, embriagado sem cessar. Né? A palavra embriagado, então, lembra essa paixão extasiante. Tá bom? Então, o livro dos Provérbios, você tem que entender que o livro dos Provérbios, ele tem uma carga moral muito forte, muito forte. É bem moralista mesmo, bem moralista. E vai vir com ensinamentos até às vezes muito diretos, diretão mesmo, diretão. Mas há uma compreensão aqui que a gente precisa tirar desse capítulo 5. De tudo que o capítulo 5 traz para nós em relação à questão da mulher leviana, da mulher legítima, da mulher libertina, há uma coisa que perspassa todo esse capítulo. A vida, ela é consequência de que quando eu ouço e sigo a sabedoria.
Se eu sigo aquilo que a sabedoria me diz, se eu sigo aquilo que a sabedoria me fala, quem procura a sabedoria, vive. Quem despreza a sabedoria, morre. Et crucem Domini, fugit partis adversa. Vete teleo de tribiuda, radicis Davide. Aleluia.